Então isso começou o meu coração ficou assim, extasiado, e eu pensei, quem sou eu para ter convivido com uma pessoa assim? O que chamava mais atenção nele, assim? Qual que era a característica mais marcante dele? Bem, o que já me despertou nele, ele tinha uma pureza muito grande, né? E uma característica muito marcante dele, a gente fazia também grupo de estudos com outros colegas, né? Os monges que também estudavam lá conosco. E sempre surgia aquela coisa de a gente começar a comentar alguma coisa de alguém, né? Mesmo sem aquela maldade, a gente fica falando dos outros, né? E ele não falava mal de ninguém, né? Ele tinha essa característica, uma pessoa que tinha essa pureza de não guardar rancor, sabe aquela inocência que a pessoa não guarda rancor? Né? Então, mesmo quando alguém fazia alguma coisa contra ele, né, às vezes eu ficava chateada, alguém fazia algum comentário, porque tinha muita inveja e ciúme na sala, porque ele era um dos melhores alunos, né? Ele tinha, assim, quase, praticamente de cor, ele sabia a citação bíblica das passagens, não é? E isso não era para se exibir, porque sabe quando você tem intimidade com a pessoa? Você sabe tudo da pessoa, você sabe, olha, o cabelo tem 2 pintas aqui no rosto, aquela pessoa que você tem intimidade, você sabe tudo, né? Ele era assim com a Sagrada Escritura, com a palavra de Deus na Sagrada Escritura, era impressionante, né? E as pessoas ficavam gozando, rindo, porque ninguém é obrigado a decorar o trecho onde que está na Bíblia, a passagem, essas coisas infantis, assim, de estudante, né? E ele não estava nem aí, parecia que não era com ele, né? E eu ficava muito chateada, né? E pensava, nossa, mas a reação dele, né? E ele nem, sabe, quando a coisa não afetava ele, porque ele só tinha, assim, o perdão para dar, antes da pessoa fazer. O coração dele era muito entregue, né? E isso marcava bastante. Outra coisa que marcava muito era exatamente o amor pela palavra de Deus. Uma coisa que me marcou profundamente. Nesse conhecimento, nesse contato que eu tive com ele, na amizade que nós criamos, ele chamava assim, nós somos amigos, amigos do céu. Ele falava assim, Deus proporciona para nós amigos santos. Essa é a nossa amizade, a amizade dos santos. Ele costumava falar isso, né? E era o amor que ele tinha pela palavra de Deus. Sabe quando às vezes você está rezando, você tira uma palavra, ou alguém reza por você e dá uma palavra, você ouviu na homilia, alguma pregação, alguma palavra que te chamou a atenção, que era da Sagrada Escritura mesmo, né? Aquela leitura que você fez, e você fala, ai que lindo, maravilhoso, né? Amém, fecha a Bíblia e vai embora para o seu dia, né? Ele gravava aquilo no coração como Nossa Senhora, ele era assim, amante de Nossa Senhora, era muito mariano. E então ele tinha aquela palavra como palavra de ordem. É que hoje a gente vive num tempo, né, em que a palavra não vale nada. Então você fala, né, eu estou combinando com você que eu vou fazer tal coisa. No fim você não aparece, né, o outro não vai e fica por isso mesmo, né? E ele que viveu nesse tempo nosso, né, ele tinha a palavra de Deus um amor impressionante. Então se Jesus falava assim, ele lia naquela passagem, né, Jesus dizia para ele na oração dele, ou ele lia na Sagrada Escritura o que um salmo dizia, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele ingressava no momento de aflição, ele dizia, não, mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele mergulhava numa paz profunda, né? Eu tive experiência de viver momentos assim junto com ele. Nossas aflições dentro do estudo mesmo, vivendo lá, o Rio de Janeiro é uma cidade muito agitada, né? Ele morava em Copacabana, às vezes eu ia na casa dele pra gente estudar junto. E a gente almoçava junto lá e ia de ônibus pra faculdade, né? E quando chegava às vezes a ocasião de perder o ônibus, a gente tinha hora para chegar. Você pegava o ônibus em Copacabana, o trânsito é terrível, né? O trânsito no Rio é caótico ali, Zona Sul e Centro. Que era a região que a gente percorria para ir da casa dele até a faculdade. E era assim, eu me entrava em desespero, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu começava ele sentia a minha angústia, eu nem falava nada. E ele falava, não, fica tranquila, porque o senhor vai deixar o ônibus preparado para nós. Quando a gente chegar lá no ponto, você vai ver. E eu acelerando o passo, ele no ritmo sereno, né? E eu, meu Deus, eu falei, a gente vai perder a aula, e o professor não deixava entrar quando chegava atrasado, né? Eles eram bem exigentes. E eu em parafuso, ele na maior calma, chegamos no ponto, o ônibus veio. Ele falou, não falei pra você, né? E eu comecei a aprender a ter essa confiança, sabe? Um descanso na palavra de Deus. Se Deus disse, acontece. Porque a gente sabe que a palavra de Deus, como ele mesmo diz na Escritura, né? Ela é como aquela nuvem que vem e não vai embora enquanto não derramar a chuva que tem para cair. Ou seja, a palavra é eficaz. Ela não vai embora enquanto ela não cumpre o que ela tem que fazer, né? E ele tinha plena certeza disso. Era uma coisa extremamente marcante nele, isso. Por que chamava ele de Guidinho? Bom, a mãe dele é que começou a chamá-lo de Guidinho, porque o pai dele, que também é médico, se chama Guido. Não é um nome que vem de origem alemã, né? A família do pai dele vem de Minas Gerais, é descendente de imigrantes alemães, né? De Juiz de Fora.
E o pai dele e a mãe se conheceram dentro de um simpósio de medicina, né? Então o pai dele se chamava Dr. Guido, né? Guido Schaeffer, né? E ele se chama Guido Vidal França Schaeffer, né? Que é o sobrenome da mãe é França, né? Então por isso ele era o Guidinho. Ele era o segundo de 3 filhos. Primeiro tem a Ângela, né, que era mais velha, depois vem o Guido e o Maurício, que é o caçula. Então ele foi o primeiro filho, homem, né? Então o pai já colocou logo o próprio nome. Era por isso que chamavam ele de Guidinho. E a mãe dele chamava ele de Guidinho até quando eu conheci. Hoje ele teria, agora dia 22 de maio desse ano de 2020, ele faria 46 anos. Né? Quando eu conheci ele tinha 31, ia fazer 32. Né? Então a mãe dele já era Guidinho. Eu via assim um carinho, de uma pureza na relação dele com a mãe, sabe? Ela tratava ele como se fosse uma criança, mas não na infantilidade, mas porque ele vivia uma obediência assim muito dócil à mãe dele, né? Mesmo já sendo adulto, médico, né? Indo já para a sua 3ª faculdade, que seria já a teologia depois da filosofia, né? Mas ele tinha uma relação de muita docilidade com ele ainda era o filho. Então uma outra coisa que eu aprendi com ele, que na nossa vida na comunidade pantocrata é muito importante, que é a filiação divina, viver a infância espiritual, né? Segundo Santa Teresinha, ele vivia essa filiação divina com Deus e era expresso numa relação concreta com a mãe. Ele tinha uma relação muito próxima com a mãe dele, eles tinham uma espiritualidade muito parecida, né? Então ele era próximo demais dela, né? Então ele falava assim, a minha primeira diretora espiritual é minha mãe. Só que aí, no dia seguinte que nós tivemos essa conversa, Deus chamou o Guido para junto dele, né? Que foi no dia seguinte, dia 1º de maio. Para ele, então, ser sacerdote lá no céu.